Oi pessoal, a gente está aqui no Minuto que Impacta, que transforma, 60 dias de leitura do Novo Testamento, e a gente está no 20º dia, leitura do capítulo 9 até o capítulo 12 do Evangelho de João. Eu vou destacar uma história aqui para compartilhar com vocês, que está no capítulo 11, fala sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro era um amigo íntimo de Deus que Jesus amava, e de cara a gente começa a entender que intimidade com Jesus não nos poupa de sofrimento, intimidade com Jesus não nos poupa de enfermidades, de adversidades. E o interessante dessa história é que no iniciozinho a gente vê as irmãs de Lázaro enviando um recado para Jesus, e nesse recado elas não dizem assim: Jesus, Lázaro está doente, por que o Senhor permitiu isso na nossa vida? Logo o Senhor, que é tão nosso amigo, tão íntimo nosso, logo nós que te amamos tanto, por que o Senhor permitiu que isso aconteça? Não foi esse bilhete que eles enviaram, não foi essa carta, esse recado que eles enviaram. O que eles enviaram foi: Lázaro, a quem o Senhor ama, está doente. Elas não duvidaram do amor de Deus por causa do sofrimento que elas estavam enfrentando. Jesus continua vindo até nós, mesmo nos nossos sofrimentos. E aí, outra coisa a gente aprende aqui nesse texto, no capítulo 11. Jesus não é pego de surpresa. Quando Jesus sabe que Lázaro, seu amigo, está doente, ele não fica desesperado: gente, mudança de planos, vamos correndo lá que eu preciso salvar o meu amigo, a quem eu amo. Não, ele continua por mais 2 dias sem ir até onde Lázaro está. Por quê? Porque Jesus, ele tem o controle sobre todas as coisas, ele é soberano. Ele é dono do tempo, ele é aquele que sabe o fim das coisas assim que elas começam. Ele já sabia como essa história ia acabar. Tanto que ele diz assim: essa doença é para que se manifeste a glória de Deus. Ele não é pego de surpresa. Ele tem o controle de tudo. Então, uma coisa que a gente precisa entender: Jesus tem o controle de todas as coisas. E quando Lázaro morre, ele fala isso para os discípulos, que Lázaro morreu. Ele ainda diz assim: me alegro de não ter ido lá antes, para que vocês creiam. Jesus nunca chega tarde demais, gente. Jesus nunca chega tarde demais. Se você está esperando algumas coisas, alguns livramentos, algumas situações, eu quero que você creia nisso. Jesus nunca chega tarde demais, ele chega na hora certa. E ele ainda fala assim: eu me alegro de não ter ido antes, para que você creia, porque eu quero te levar num novo nível de fé. Um novo nível de fé. E quando ele chega, a irmã de Lázaro vira para ele e fala assim: Jesus, se você tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que se você pedir alguma coisa para Deus, ele vai te conceder. Aquilo foi uma declaração de fé, não foi uma declaração de dúvida, não. Ela fala: no tempo que o Senhor chegar, antes ou depois, o Senhor pode intervir e mudar qualquer história. Essa é a fé da irmã de Lázaro. E olha o que acontece. Jesus chega perto lá de onde Lázaro está sepultado e vê a irmã de Lázaro chorando. O texto diz assim: quando Jesus viu Maria chorar e os judeus que acompanhavam, comoveu-se e interiormente ficou conturbado. No versículo 35 diz assim: Jesus chorou. Jesus sabia que em 2 minutos ele ressuscitaria Lázaro, mas quando ele olha o sofrimento, ele começa a chorar, ele chega a ficar conturbado, porque ele se importa. A outra coisa que a gente precisa aprender é que chorar não é falta de fé. Chorar não é não confiar em Deus. Nós podemos chorar sim. Chorar é manifestar que a gente se importa. Chorar é manifestar que a gente sente, que a gente é humano, que a gente sente a dor do outro e a nossa dor também, mesmo sabendo em que nós temos crido. Jesus chorou. Jesus se importa e ele continua chorando as nossas lágrimas até hoje. E aí Lázaro ressuscita, e olha o que acontece, que extraordinário. No versículo 9 do capítulo 12, grande multidão de judeus, tendo sabido que ele havia estado ali, que Jesus estava ali, foi lá não só por causa de Jesus, mas foi também ver Lázaro. Lázaro se tornou um testemunho vivo da glória de Deus. As multidões eram atraídas para ver o testemunho da glória de Deus. Aquilo que você tem passado, saiba que Jesus quer manifestar a glória na tua vida, para que você se torne um testemunho da glória dele, para que multidões sejam atraídas até você para verem Jesus na sua vida.
Mas, no versículo 10, os chefes dos sacerdotes decidiram também matar Lázaro, e não só Jesus, porque por causa de Lázaro, a Bíblia diz aqui, muitos criam em Jesus. Agora, olha que coisa interessante. Eles queriam matar aquele que já tinha morrido. Lázaro tinha morrido, tinha sido ressuscitado por Jesus. Como matar quem já morreu? Não há o que temer. Não tema as intimidações do inferno. Não tema ameaças. Não tema preço que você tiver que pagar, porque multidões estão crendo em Jesus por sua causa. Porque nós já estamos crucificados com Cristo e não vivemos mais. Cristo é quem vive em nós. E Ele venceu a morte. Não há o que temer e nem a quem temer. Seja quem Jesus quer que você seja. E abençoe uma multidão. Amém.